Você já tirou um tempinho para entrar no link da PL 2064/2023 sobre o pedido do Senado para a petição da anistia sobre os presos políticos do 8 de janeiro de 2023? Dá uma entradinha lá pelo link que eu vou deixar aí na descrição e eu vou te mostrar algo nada mais, nada menos que curioso, importante e que nós deveríamos observar. Vejamos, nós moramos em um país com 211 milhões de pessoas, segundo o IBGE de 2023. Dessas 211 milhões de pessoas no Brasil, nós sabemos que mais de 50% tem dado seu apoio à direita do Brasil. Mais de 50% são democráticos. São cristãos, conservadores e católicos. Mais de 50% dessas 211 milhões de pessoas levantam a bandeira, ou dizem levantar a bandeira: Deus, pátria, família, liberdade. Dessas pessoas, nós temos muitas delas que são cristãos e católicos. E esses lutam pela liberdade religiosa. Esses dizem lutar preocupado com o cristianismo, preocupado com o direito de ir e vir, preocupados com a nação brasileira. Desses, nós temos muitos que são líderes eclesiásticos e cristãos e católicos que dizem estar preocupados em enviar missionários para o mundo, para ajudar nas nações, ajudar na propagação do Evangelho, das boas coisas, dos bons costumes, dos princípios Deus, pátria, família, pois o Evangelho não luta nada mais, nada menos que esses princípios. Ou seja, por esses princípios, esses mais de 50% desses 211 milhões de pessoas que são tementes a Deus, também professam orar pelo Brasil. Também conseguem entender o dever cívico de ir nas urnas e votar. Mas e agora, depois de votarmos, como é que funciona? Nós deixamos os nossos governantes lá, que nós oramos, votamos por eles e torcemos para que Deus os colocasse lá nos poderes públicos, Senado, Câmara dos Deputados Federais, no governo, também nos estados, os governadores, os prefeitos, os municípios, os vereadores e demais órgãos públicos. É claro que oramos, mas será que para por aí o nosso compromisso? Nós devemos entender que após Deus ter concedido de nos presentear com líderes que têm temor a Deus, que defendem a bandeira Deus, pátria, família, para resumir aqui, não acabou o nosso compromisso ali no voto. Nós devemos acompanhar, nós devemos saber quem são os nossos representantes em todos os órgãos. E como eu disse atrás, mais de 50% desses 211 milhões de brasileiros, se você perguntar para ele, ele está preocupado com o país, preocupado com a liberdade religiosa, preocupado com as nossas riquezas, preocupado com o agro, preocupado com a família, preocupado com o Evangelho, preocupado com tudo isso. Mas e agora? No 8 de janeiro, nós vemos aí a prisão de mais de 1.400 pessoas, presos políticos que professam, ou seja, que eram cristãos, católicos e conservadores. Eu costumo dizer nos meus vídeos que eu não vi a igreja se levantar em peso. A mesma igreja, quer seja católica ou cristã, ou tradicional, que geralmente eu não incluo nos meus vídeos, mas também é incluída. Eu sempre digo que eu não vi a igreja se levantar em favor de mais de 1.400 pessoas que nós já sabemos, não precisa nem de eu dizer, eram pessoas católicas, cristãs, conservadores, que estavam lá com a Bíblia na mão, pedindo liberdade, orando a Deus,
e foram presas. Pessoas que não tinham nem sequer uma passagem pela polícia. Pessoas que têm um histórico lindo. Pessoas ordeiras. E eu estou batendo há muito tempo. Eu não vi a igreja se preocupar com isso. Essa mesma igreja que diz que está preocupada com o país, com o mundo até, enviando missionários lá para fora. Não seria o caso da igreja se levantar em oração pela nação, a igreja entrar em unidade? Tá bom. A igreja, geralmente alguém pega e fala que se levantou. Não, não se levantou. Levantou uma minoria e sem unidade. Quer a prova? Entra aí no link e observa a PL que eu acabei de colocar aí na descrição. Salvo engano, 5064/2023. Vai estar aí na descrição, bem descrito. Entra aí e observe quantas pessoas votaram nessa PL. Quantas pessoas votaram pela liberdade? Isso é um pedido público do Senado. Quantas pessoas votaram pela liberdade dessas pessoas? Quantas pessoas votaram pela anistia do 8 de janeiro? E por aí você consegue tirar a quantidade de pessoas que estão preocupadas com o país, preocupadas com a liberdade religiosa. É claro que nem todos souberam dessa PL. Mas nós sabemos que muitos viram, mas deixaram passar despercebido. Não quiseram tirar um minuto para votar. Por quê? Não interessa para ele. Lembra daquela história? Ah, o roubo não foi aqui em casa, foi na casa do meu vizinho. Ah, não foi, mas foi no outro bairro. Quando pensam que não, você está rodeado de bandido e não tem quem te defenda. Por quê? Porque não temos unidade. A igreja não tem unidade. Isso é uma fake. A igreja católica, a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja tradicional, isso é fake, não tem unidade e eu luto por isso. Peço que tenhamos mais atenção. Não fique com raiva de mim nesse vídeo, isso é fato, é um fato tremendo, é um fato muito terrível no nosso país. Por causa disso, muitos países estão na miséria, deixaram o comunismo se instalar. Não seria o caso da igreja católica levantar líderes, da igreja evangélica, a igreja tradicional, e ter até colocado, inclusive, em seus cultos, tirasse um tempinho. Isso é mister, gente. Isso é uma coisa, é uma obrigação nossa. Isso cabe. E dar ali, tirar um minutinho e falar, gente, entrem na PL/5064 da anistia para ajudar os nossos governantes. Ah, tá bom, nós colocamos lá, agora eles é que tem que resolver. Não é bem assim. Eles precisam da nossa ajuda. Nós oramos, nós votamos, nós elegemos pessoas no Senado, na Câmara dos Deputados, nos estados, mas agora não acabou o nosso compromisso. Nós precisamos entender que não acabou o nosso compromisso. Nós ainda precisamos ajudá-los. E isso é preciso ser divulgado. Por que eu estou dizendo isso? Dá uma entradinha lá e dá uma observada. Quantas pessoas votaram nessa PL? E não é qualquer PL, não. É uma PL muito importante. Foram mais de 1.400 pessoas inocentes presas no país. Cadê a igreja? Cadê a igreja católica? Cadê a igreja cristã? Cadê a igreja tradicional? Cadê os que se dizem preocupados com o país, com a nação, com a liberdade religiosa, com o nosso povo, com a democracia? Tudo bem, dessa classe, vamos salvar aqui. Tem uma classe que não chegou essa informação até ele. Mas por que que não chegou? Porque eu ou você que viu a PL não divulgou. Fique ligado. Nós estamos precisando da sua ajuda. Não entenda isso como uma afronta, mas entenda como um despertar. Talvez eu não tenha boas palavras, mas eu sei o que estou falando e eu sei que você está entendendo. O Brasil fez um descaso. O Brasil, que tem cristãos que dizem querer enviar missionários para fora, não teve coragem de fazer a missão, não tem coragem de cumprir essa missão. Por quê? Às vezes porque não traz, ou então não traz ibope, ou porque para ele vai enfrentar ali os contra que tem dentro da religião dele, quer seja católica, tradicional ou cristã.
Ele não está disposto a lutar, ele não está disposto a guerrear pelo próximo, ele não está disposto a lutar pela liberdade religiosa, ele está disposto a lutar pelo que o favorece. Esse é o nosso problema, é o problema do nosso Brasil. E isso inclui conservadores, cristãos, católicos e tradicionais. Vergonha, é uma vergonha para nós. Coloca a mão na consciência, entre aí na PL, vote. Eu vou tentar ver se eu consigo publicar os outros pedidos que os nossos representantes, que representam a direita desse Brasil, a democracia, que defendem a liberdade religiosa, que defendem os nossos princípios, Deus, pátria, família. Na verdade, todas elas eu compartilho. E você, tem votado? Tem compartilhado? Entra aí e vê quantas pessoas estão preocupadas. Pela votação você vai ver. Dá uma olhadinha lá. Coloca a mão na consciência, ajude os nossos governantes, os nossos parlamentares, os nossos deputados, os nossos senadores que estão lutando, os nossos, as pessoas que já estão anistiadas, já estão fora do país por perseguição política. Não olhe para isso como se não fosse com você, porque a conta vai chegar em nós. Já chegou, né? Mas ela pode vir dobrada. E estamos no caminho de passar por uma situação e depois colocarmos a culpa dizendo, isso é coisa que tinha que acontecer. Não, nem tudo isso é coisa que tinha que acontecer. É nós quem votamos, é nós quem escolhemos, é nós quem tem que cuidar do Brasil. Não olhe como se você não tivesse essa responsabilidade. Emerson Linhares.